Olá pessoal do sexto ano, eu sou a professora Camila Mello, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de ciências de hoje. E hoje a gente vai aprender um pouco sobre a separação das misturas. Para iniciar a nossa aula, vamos partir aqui de alguns questionamentos. Você sabia que o sal de cozinha ele é fabricado a partir da água do mar? Pois é, e nesse processo, existe ali um método de separação de mistura, que a gente vai conhecer ao longo da nossa aula. Mas existem também processos do nosso cotidiano. Será que na hora de produzir, de fazer um suco, de preparar um café, a gente utiliza algum método de separação? Vamos estudar isso hoje. Para relembrar a aula anterior, a gente conheceu o que são misturas homogêneas e misturas heterogêneas. As misturas homogêneas, como a gente viu, são aquelas monofásicas, ou seja, possuem uma única fase. E o exemplo que eu trouxe hoje para vocês foi o vinagre. O vinagre, quando eu olho para a garrafa, eu vejo um único líquido de uma cor uniforme, sem conseguir diferenciar os componentes dessa mistura. Já quando eu falo de mistura heterogênea, a gente tem como exemplo aqui uma mistura entre o óleo, a água e a areia. Eu olho para a primeira fase dessa mistura e eu consigo ver a primeira camadinha lá, o óleo. Na segunda, a água e, por fim, a areia. Então, eu tenho uma mistura heterogênea trifásica, ok? Relembrar dessa parte? Agora vamos para a nossa aula de hoje. A importância de se estudar isso. É muito importante a gente saber um pouco sobre os métodos de separação, porque a grande maioria dos materiais ao nosso redor, eles são encontrados na natureza na forma de mistura. É muito raro encontrar itens que são substâncias puras. Então, para que a gente tenha principalmente matérias-primas nas fábricas, é interessante que as coisas sejam separadas. Então, a gente vai usar aí esses métodos de separação. Mas no nosso cotidiano, a gente tem muitos exemplos. Na fabricação do sal de cozinha, como eu falei inicialmente, no processo de tratamento de água, então, para a gente ter água limpa, a gente precisa desses métodos de separação, a separação e a reciclagem do lixo na nossa casa e, por fim, na hora de cozinhar. Então, vamos conhecer esses métodos, As misturas, elas podem ser separadas por diferentes processos. E o que é que vai determinar esses processos? A escolha do método mais eficiente vai depender de dois fatores principais. O primeiro dele, o tipo de misturas, certo? E o segundo dele é o estado físico que as substâncias que compõem essa mistura vão estar. Então, primeiro, a gente vai observar se a mistura é homogênea ou heterogênea e depois os estados físicos desses componentes. Então, para as misturas heterogêneas, a gente tem mais opções. A gente tem a catação, a filtração, a peneiração, a decantação e separação magnética. Já para as misturas homogêneas, é mais comum se observar a evaporação e a destilação. Na catação, a catação ela é um método manual muito comum no nosso cotidiano e ele é utilizado para separar misturas heterogêneas entre dois sólidos. Então, misturas entre dois sólidos, a gente vai usar mais comumente a catação. E um exemplo muito comum é justamente a separação das impurezas no feijão. Quando a gente vai ali cozinhar o feijão, tem muitas impurezas, às vezes algumas pedrinhas, algumas coisas, a gente vai fazer a catação manual. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo comum, quando a gente vai separar os materiais para serem reciclados. Aí a gente vai separar os materiais reciclados dos demais lixos e também, quando esse material já é separado, os catadores, quando vão pegar esses materiais reciclados, eles vão separar novamente. Eles separam os papéis, do vidro, do metal, do plástico. Então, esse é um exemplo de catação. Agora, a peneiração. A peneiração, muitos de vocês certamente já ouviram falar, é um método utilizado para separar um líquido de um sólido com partículas grandes ou dois sólidos com partículas diferentes. Então, vamos lá. A gente vai usar a peneiração quando a gente quiser separar um líquido de um sólido com partículas grandes ou dois sólidos com partículas diferentes, de tamanhos diferentes. Exemplos do nosso cotidiano a gente vai ter. Quando a gente vai preparar um suco, a gente bate, por exemplo, uma laranja no liquidificador e aí vai ficar o bagaço. Eu coloco na peneira aquele bagaço junto com o líquido e aí o bagaço fica na peneira e o líquido passa. É um exemplo de peneiração.
Outro exemplo, quando a gente vai peneirar farinha de trigo para fazer um bolo. A gente peneira, né, e o que tiver de grãos maiores vão ficar na peneira e a parte mais fininha vai sair. E outro exemplo ainda nas construções. Quando a gente vai fazer ali a separação, né, da areia, se a gente for usar as pedrinhas muito grandes que vêm junto com a areia, vai danificar aquele reboco. Então, o que é que os pedreiros eles fazem? Eles fazem a peneiração para separar a areia mais fininha, que eles vão utilizar, das partículas maiores que vão afetar ali o trabalho deles. Agora, o método da filtração. Filtração é um método também muito comum no nosso cotidiano e ele é utilizado para separar líquido de um sólido com partícula muito pequena. E aí a gente tem como exemplo aqui, quando chove, e aí a nossa mãe coloca ali um balde na calha da telha para pegar essa água da chuva. E aí muitas vezes essa água vem com alguns resíduos, as sujeirinhas que vêm do telhado. Então é muito comum fazer essa separação usando um pano. A gente coloca um pano e despeja essa água. E aí toda aquela sujeira vai ficar ali naquele pano. Então esse é o método de filtração. Outro exemplo comum quando a gente vai preparar um café, quando coloca ali, né, o pó do café no coador e despeja água quente. Vai passar ali todo o café, vai cair na nossa xícara, na garrafa onde você estiver preparando e o pó vai ficar em cima. Então é um exemplo de filtração. Agora a gente vai conhecer um pouco sobre a decantação. O que é a decantação? É um método utilizado para a separação de líquido e sólido ou de líquidos que não se misturam. Por exemplo, a água e o óleo. Então, se você for preparar uma solução, né, entre o óleo e a água, você vai observar que o óleo vai ficar em cima, a água fica embaixo. E para separar isso é muito difícil, porque quando você vai virar, os dois vão juntos e você não consegue separar. E aí é muito comum, né, se utilizar um recipiente chamado funil de decantação. Por quê? Porque quando você coloca lá, fica separado, né, o óleo em cima, a água embaixo, liga a torneirinha, a água sai e fica apenas o óleo no funil. Então você separou essa mistura. Um exemplo também no nosso cotidiano, a gente pega ali um recipiente com areia, por exemplo, lá dentro, uma areia ou barro. E aí, quando você mistura, vai ficar meio turvo, fica clima misturadinho. Só que depois de um tempo, todo o barro, toda a areia que tiver naquela água vai se depositar no fundo do recipiente. E aí o que é que vai acontecer? Você consegue, né, ir devagarzinho, virando esse recipiente, e aí toda a água vai sair e o resíduo, no caso a areia, o barro, vai ficar no fundo. Então esse é um exemplo de separação por decantação, certo? É quando algo se deposita embaixo de outro e você tira uma parte da solução e deixa a outra. E aí, separação magnética. A separação magnética ela é muito utilizada para a separação de uma mistura entre sólidos. E aí, como o próprio nome já diz, magnética, ela utiliza ímãs para atrair ferro. Então, o que é muito comum se utilizar onde? Por exemplo, no ferro velho, quando os donos do ferro velho eles querem separar o ferro dos demais metais, eles passam ali o ímã gigante que vai atraindo todos esses ferros e aí ele consegue fazer essa separação. Em outra situação comum é na separação do ferro nas mineradoras. Quando esse ferro ele é extraído, ele vem junto com muito resíduo. Então eles jogam tudo em tanques, vamos dizer assim, e vai passando, né, um rolo magnético que vai atraindo todo o ferro. Então o ferro vai sendo separado daquilo que é resíduo e que vai ser descartado, ok? Agora a gente tem aqui a evaporação, como a gente tinha visto no início, que a água, o sal de cozinha, ele é produzido a partir da água do mar. Como? Pelo método da evaporação. Então esse método é um método de separação de misturas homogêneas entre sólidos e líquidos. Então quando eu pego um copo com água e adiciono sal, aquele sal ele é dissolvido ali e eu não consigo mais observar. Mas se eu quiser separar, como é que eu consigo? Pego uma panela, coloco no fogo e deixo fervendo. E aí toda a água vai embora, mas o sal que eu adicionei vai ficar no fundo, certo? E vai voltar a ser sólido. E aí é justamente esse método utilizado lá com a água do mar. Eles pegam a água do mar, né, deixam ela lá aquecer, o sal que possui na água do mar, né, que a água do mar é salgada, vai ser extraído, passar por vários processos de purificação até chegar na nossa casa. Agora a gente vai ver o método de destilação simples. É um método utilizado para a separação de misturas homogêneas entre sólidos e líquidos e entre líquidos e líquidos, ok? E aí esse é um método utilizado por
por meio de aquecimento não é muito comum no nosso cotidiano, mas é basicamente utilizado nessa separação por meio do aquecimento. Um dos líquidos vai aquecer e o outro aquece um pouco mais devagar, e aí acontece essa separação. E agora a gente vai conhecer, né, na nossa próxima aula a gente vai conhecer melhor, mas hoje a gente vai ter um pouquinho uma noção, uma estação de tratamento de água. A estação de tratamento de água, né, utiliza vários tipos de métodos de separação diferentes. E aí situações como ter água limpa na nossa casa para atividades básicas só são possíveis graças a esses métodos de separação que são aplicados nessas estações de tratamento, também chamadas de ETA, ok? Então vamos praticar um pouco? Vamos aqui pensar nessa primeira questão. Quando eu falo, né, analise as afirmativas a seguir e julgue como verdadeiras. Para verdadeiras a gente vai colocar V e para falsas a gente vai colocar F. Então vamos lá. Na filtração, o sólido e o líquido são separados pela diferença do tamanho das partículas. Essa afirmação ela é verdadeira ou ela é falsa? Vai pensando aí. Na próxima, na separação do feijão, aplicamos o método da catação. Isso é verdadeiro ou é falso? Na peneiração, é um método de separação entre dois líquidos. Isso é verdadeiro ou é falso? Para separar uma mistura homogênea entre água e sal, utilizamos o método da evaporação. Então vamos seguir aqui. Vamos ver agora quais são as respostas, né? Na filtração, o sólido e o líquido são separados pela diferença do tamanho das partículas. Isso é falso. Por quê? Porque na filtração, o sólido e o líquido eles não são separados pela diferença do tamanho das partículas. Eles são separados por quê? Porque vai ter ali uma barreira, pode ser uma peneira, pode ser o pano, o filtro do café, que vai fazer com que o líquido passe e as partículas sólidas não. E aí a próxima, na separação do feijão, aplicamos o método de catação. Isso é verdadeiro, não é? Quando a gente vai ali fazer a catação do feijão, a gente está fazendo o método de separação de misturas. Próximo, a peneiração é o método de separação entre dois líquidos. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Isso é falso, porque na peneiração a gente está separando dois sólidos ou um sólido de um líquido e não dois líquidos. Agora, por último, né, para separar uma mistura homogênea entre água e sal, utilizamos o método de evaporação. Isso é verdadeiro. Por exemplo, quando a gente extrai o sal de cozinha da água do mar, a gente está evaporando a água. Então, pessoal, por hoje é só. Até a próxima aula.